Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 7 de agosto de 2022, o programa Momento Espírita de número 914. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet e, para isso, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E mais uma opção é o YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, amigos e amigas, nós estamos recebendo aqui no programa Momento Espírita Estela Martins. A nossa convidada de hoje é jornalista, é palestrante espírita e está gentilmente atendendo mais uma vez o nosso convite. Estela, bom dia, muito obrigado por essa gentileza de nos atender mais uma vez. Bom dia, Roberto, bom dia, Zezinho, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Momento Espírita e muito obrigado por essa oportunidade. Estela, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, você está convidada para fazê-la. Vamos à prece então. Deus nosso Pai, vamos nos reunir em seu nome, Senhor, buscando melhor entendimento, maior compreensão das tuas leis, dos ensinamentos de Jesus e da nossa doutrina espírita. Rogamos, Senhor, a presença dos bons trabalhadores espirituais e que nós tenhamos condição, Senhor, de absorver da melhor forma possível tudo aquilo que vamos ouvir, ver e que nós possamos pensar muito a respeito de tudo isso. Muito obrigado, Pai querido. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, no programa de hoje o tema é Tem Desesperança. Daqui a instantes a Estela acaba de fazer a nossa prece inicial. Convidada de hoje estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem vem ao encontro. A mensagem é de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, Mantendo a Serenidade. E a participação sua amigo ouvinte ou sua amiga ouvinte pode se dar através dos nossos canais. DDD 16 99316 1147. Esse é o nosso WhatsApp. Repetindo, DDD 16 99316 1147. Um outro canal é o Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou mesmo através do YouTube. E desde já, muito obrigado por suas participações, porque através delas vocês poderão fazer perguntas, tecerem comentários, fazerem críticas construtivas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, ou seja, conjuntamente conosco direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo. E sempre que usamos esse termo participativo, nós nos lembramos do Zezinho de Mel, que comumente usa essa expressão com muita felicidade para definir o espírito, a filosofia do programa Momento Espírita. E falando em Zezinho de Mel, aí vem ele com o seu bom dia. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje também é de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, e o título é Serve e Caminha. Serve e caminha. Tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para quê?
indagarão muitos. Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para a frente fazendo o melhor. Realmente, possuímos a valorosa legião dos companheiros que avançam dificilmente pelas escarpas do trabalho, sob fardos de obrigações que carregam com alegria. Entretanto, ao nosso lado, temos uma legião muito vasta, a dos companheiros expectantes. Traçam planos de elevação. Querem levantar grandes instituições de benemerência. Criam sugestões renovadoras para as realizações em andamento, sem se voltarem para os setores da ação. Confessam a realidade de certos fenômenos com que foram defrontados, como que a convidá-los para o exercício do bem. Relacionam casos familiares que lhes pareceram graves advertências. Descrevem sonhos admiráveis com que foram favorecidos. Comentam as relações sociais de que dispõem, junto das quais recolheram avisos e ensinamentos. No entanto, em seguida, as semelhantes alegações mostram-se desarvorados e indecisos, esquecendo-se de que é indispensável se desloquem na direção das atividades, das quais se ergue o bem aos outros, a fim de que os outros lhes forneçam auxílio no momento oportuno. Quem se encontre imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. Não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres. Faze algo. Desfaze-te de algum pertence de que mais te utilizas a benefício de alguém com necessidades maiores do que as tuas. Alivia os obstáculos em que algum enfermo se encontre. Age em favor de alguma criança sem proteção. Estende pelo menos essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Chico Xavier e Emmanuel. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente domingo, uma excelente semana para você e para toda a sua família. E agora nós vamos novamente reabrir o microfone da nossa convidada de hoje, Estela Martins, para que ela desdobre para todos nós o tema que se propôs. Tem desesperança, Estela? Fique à vontade, amiga. Muito bem, então vamos ao tema de hoje, né? Que é Tendo Esperança. E esse tema foi escolhido exatamente por conta do momento que a gente passa, né? Desde o início da pandemia até o momento atual, nós temos muitas vezes pensado que o ser humano não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, o planeta não tem mais jeito, não é? Vamos nos desesperando, vamos perdendo a esperança, e isso obviamente que não é nada bom. Bom, começando sempre pelo começo, que é a campanha, né, que existe no movimento espírita, começar sempre pelo começo, ou começando pelas obras básicas, que é por onde devemos aprender e compreender o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, ou seja, depois que o Kardec perguntou aos espíritos sobre causas primárias, no caso por exemplo, né, que ele perguntou na parte das causas primárias, o que é Deus, né? Sobre os elementos gerais do universo, perguntou sobre a criação, sobre o princípio vital, falou inclusive com os espíritos a respeito do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Depois que ele quis saber dos espíritos tudo o que ele pôde, ele perguntou também a respeito das leis morais, né? Que é uma parte super importante para o Espiritismo e no Livro dos Espíritos.
Kardec abre então o capítulo para nos contar o que os espíritos disseram a ele sobre as esperanças e consolações. E lá no capítulo 1, ele fala a respeito das penas e gozos terrestres. Por que nós nos desesperamos? Nós perdemos a esperança quando nos deparamos com as penas pelas quais a gente sabe porque tem que passar e por conta do que a gente aprendeu e fala a respeito dos gozos terrestres, né? Encarnados, a sociedade nos diz que nós devemos buscar todos os gozos terrestres. E as religiões tradicionais dizem que nós nunca vamos ter, nós não devemos, não podemos ter prazer nessa encarnação, né, nesse período que nós estamos aqui ocupando o corpo físico. E para o espiritismo, é isso que nós vamos ver agora, né? Então, na questão, lá tem uma clássica, né, a respeito disso no Espiritismo, que é a questão 920, quando Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente resume a resposta dos espíritos como sendo não. Não existe felicidade no planeta, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas não é exatamente isso, pelo menos no meu entendimento, não é exatamente isso que os espíritos respondem, porque eles realmente disseram não. Mas tem um depois, né? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou inspiração. Até aqui está tudo certo. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, é possível? É possível. Mas vai depender da gente, né? Depende de mim suavizar os meus males, né? E aí ser tão feliz quanto é possível no mundo de provas e expiações. E por que os espíritos estão dizendo isso? Porque no entendimento deles, felicidade é alguma coisa muito diferente do que a gente imagina como felicidade enquanto nós estamos encarnados. Por isso que eles fazem essa diferenciação. Então, lembrando que realmente os espíritos respondem para Kardec, quando ele pergunta, né? Se nós vamos gozar de completa felicidade na Terra, né? Completa? Não. Porém, a gente pode suavizar os nossos males e assim ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí, como que a gente pode fazer isso? Como é que nós vamos chegar a esse estágio em que nós vamos conseguir ser felizes tanto quanto é possível? Mateus, capítulo 16, versículo 17. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com suas obras. Em Jó, capítulo 34, versículo 11. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Não é? Então, nós vamos ser tão felizes quanto nos é possível de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas motivações e com os nossos objetivos. Aí sim nós vamos alcançar essa felicidade possível como encarnados no planeta Terra. No Livro dos Espíritos, eles dizem assim, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. É uma continuação ali daquela pergunta anterior que eu citei para vocês, que é a 920, logo em seguida os Espíritos dizem isso para o Kardec. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Bom, a nós cabe o resultado das nossas ações. Então, o quanto feliz nós vamos ser depende do quanto de felicidade nós semeamos à nossa volta e o quanto de forma feliz nós tratamos as pessoas, os espíritos encarnados ou desencarnados que possam estar à nossa volta. Ou seja, para evitar esses grandes males, entre outras coisas, a gente pode ver do tamanho correto os nossos problemas.
O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes aquelas questões que nos são cotidianas e que na verdade são pequenas, com o passar do tempo, elas parecem para nós que elas ficaram gigantescas, enquanto na verdade são problemas pequenos. Incomoda? Incomoda. Mas veja se o problema que hoje te aflige, ele realmente é grande ou se ele é um problema pequeno que com o passar do tempo e a frequência, né, a rotina desse problema, ele possa ter alcançado um tamanho que na verdade ele não tem. A gente precisa também dar o tempo certo a toda tristeza e sofrimento. Muitas coisas nos causam tristeza e sofrimento. E muitas vezes, ou em boa parte delas, a gente não consegue fazer esse controle, evitar ficar completamente triste ou evitar qualquer sofrimento. Mas o que nós podemos e devemos é fazer, assim como o tamanho do problema, colocar essa tristeza e esse sofrimento no tamanho e no tempo que lhes cabe. Você perdeu um ente querido, você ficou desempregado, alguém fez alguma coisa que deixou você muito magoado. Isso tudo causa sofrimento para nós e é muito difícil querer não sentir nada. Mas é possível que você, em dado momento, fale, ok, agora eu preciso ver essa situação com outros olhos e passar a entender essa situação de outra maneira, para não estragar, para não atrapalhar a minha rotina, o meu dia a dia, e principalmente para não atrapalhar e não estragar o meu progresso espiritual, né? A minha caminhada neste momento, nesta encarnação. Então isso faz com que também a gente chegue mais próximo da tal felicidade que nós todos almejamos. Outra situação que é muito indicada, né, em toda a literatura espírita e obviamente em toda a literatura que fala com seriedade a respeito dos ensinamentos de Jesus, é pedir perdão. Claro que também não é uma tarefa fácil, mas é possível. É possível. É possível você, inclusive, pedir perdão se você sempre mais, né? É sempre mais possível você pedir perdão, fica mais fácil se você parar por alguns momentos e entender a situação da outra pessoa ou das outras pessoas. Pense bem no porquê que ela agiu daquela forma ou porquê que você se viu nessa situação. Eu já ouvi isso há muito tempo e acho que tem muito sentido, faz muito sentido. Ninguém faz nada contra alguém sem motivo, né? Uma pessoa não deseja o mal da outra do nada, a troco de nada. Qual será o motivo da outra pessoa? E entendendo essa motivação, talvez você e eu sejamos capazes, com mais facilidade, de perceber que primeiro é preciso pedir perdão a esse irmão ou irmã, para assim a gente conseguir continuar na nossa jornada. Eu vou pedir perdão para alguém que fez um mal para mim? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque, como eu disse antes, vale a pena a gente parar pelo tempo que for para entender o comportamento do outro. Porque é esse entendimento que vai facilitar, que vai simplificar o nosso sentimento, vai simplificar a maneira como a gente vai ver de outra forma o comportamento do próximo. E aí parar de imaginar que aquilo é uma agressão, que aquilo é é uma ação não positiva e vai entender de outra forma e aí sim nós vamos ter vontade de pedir perdão. A pessoa não está mais entre nós, não está mais encarnada, não tem problema. Peça perdão mentalmente. Peça perdão de verdade mentalmente. Isso alivia a nossa carga, alivia os nossos sentimentos, nos deixa mais conectados com os bons espíritos e é possível resolver problemas antigos fazendo isso com sinceridade, pedindo perdão com sinceridade. A outra questão é ajudar ao próximo, né?
E a gente precisa sempre ajudar ao próximo, começando pelo mais próximo. Poxa, mas aqui nós não estamos falando de ter esperança? Pois é justamente por isso. Para ter essa esperança, para resgatar essa esperança, a gente precisa ser a ferramenta que devolve ao nosso entorno a paz que nós estamos buscando para que nós tenhamos esperança. Então, ajudar o próximo é ajudar primeiro o mais próximo, que normalmente é aquele que está no nosso trabalho, que está na nossa casa, principalmente, né? E que são ou as nossas vítimas, ou então são as pessoas que muitas vezes nos colocam na posição de vítimas. Mas a gente precisa sempre fazer aquele exercício que eu disse anteriormente. Avalie qual é a posição da pessoa, por que ela age daquele jeito, o que a leva a ter aquele comportamento que muitas vezes deixa a gente tão mal. E proponha-se ajudar a pessoa, mas não como eu quero. Eu preciso ajudar o outro como ele precisa, como ele aceita. E não como eu quero fazer. O jeito que eu quero fazer não necessariamente vai criar um bom ambiente, né? Muitas vezes a pessoa está incomodada e não trata a gente bem, principalmente no ambiente de trabalho, porque ela não gosta do nosso comportamento. Então, o que é mais fácil, mudar o outro ou mudar o meu comportamento? É sempre mais fácil mudar o meu comportamento, né? Do que mudar o outro. E mudando de comportamento, o outro para de ser um problema e viramos todos a solução para nós, né? E para o ambiente onde a gente está. Muito bem. Na resposta da questão 923, dizem os espíritos: sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, eles foram bem bravos aqui, né? Que o futuro fará justiça, pois é, quando compreenderdes a verdade. Ou seja, a gente não pode esquecer, né? Nós somos preconceituosos, nós somos muito apegados à matéria, nós somos excessivamente ambiciosos, né? Temos uma lista gigantesca de extravagâncias, desnecessárias, obviamente, né? E nós sabemos que a justiça virá em qualquer momento. A qualquer momento nós teremos essa justiça. Bom, não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado. Quer dizer, não é um problema, né? Por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama sua posição e etc. Então, é a aparência. Diminuiu a renda. A gente é aquela questão do tamanho do problema, né? Qual é o tamanho do meu problema? Eu perdi a renda, já não vou poder fazer a viagem por exterior todo ano e tal. Isso não é um problema. Vamos colocar essa questão do tamanho que ela tem, né? É um obstáculo, mas não é um problema. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente achas que seja digno de lástima, quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Olhamos para baixo para ver qual é realmente o tamanho do nosso problema, mas principalmente para estender a mão ao irmão que necessita de ajuda. A gente precisa, ao olhar para baixo, e é essa a proposta que eles estão fazendo aqui, não é para a gente se sentir superior aos outros, mas é para ter duas oportunidades, como eu disse antes. Colocar o nosso problema no tamanho que ele realmente tem e ajudar aqueles que necessitam. Bom, no geral, nós estamos falando aqui até agora do indivíduo, né? De cada um de nós, de forma geral, também no Livro dos Espíritos, questão 922, a felicidade terrestre, é a pergunta do Kardec, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Que existe uma maneira, né, de todo mundo vai ser feliz aqui. Nós vamos viver num planeta, não é mais de provas e expiações, é o que todo mundo está esperando, não é? A resposta dos espíritos é:
Com relação à vida material, é a posse do necessário. Apenas do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, além de termos o necessário para a nossa vida material, só o necessário, é preciso que tenhamos uma vida moral, com uma condução da nossa vida moral de forma adequada, né, que nós já sabemos qual é, consciência tranquila, mas é preciso ter esperança, é preciso ter fé no futuro, porque senão a gente não alcança as outras coisas, né? A gente não consegue alcançar as outras situações e pensar que nós ainda teremos, vamos poder usufruir da felicidade, a felicidade do tamanho do planeta de provas e expiações, de espíritos ainda vivendo num planeta de provas e expiações. Diante de tantas situações difíceis, né, dessas notícias tristes que a gente recebe o tempo todo no nosso país e no planeta, o que a gente pode fazer para manter essa esperança? Bom, em primeiro lugar, a prece. Essa é uma conselheira perfeita, sempre perfeita. Ela nos acalma os nossos pensamentos, acalma nosso coração. Ela nos conecta aos bons espíritos, ela faz essa conexão com Deus, com esses bons trabalhadores, e assim nós vamos poder ouvir as orientações benéficas que os bons espíritos estão sempre à disposição para nos dar. Eles sempre estão perto da gente, para nos dizer, vai por aí, vai por lá, Estela não faça isso, Estela não faça aquilo, Estela vai fazer isso de novo. Mas às vezes não, na maioria do tempo, a gente está tão preocupado com as questões materiais e está tão focado nesses problemas que nós temos, que a gente não consegue ouvir essas orientações, né? A gente não consegue perceber essas orientações. E a prece pode nos levar a isso. No trecho da mensagem de esperança do livro Espírito e Vida, uma mensagem um livro, né, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, eu tirei um trecho, né? O cristão não se deve angustiar porque o erro lhe bate à porta, nem se deve entristecer porque permitiu que o erro tivesse acesso ao coração. Deve alegrar-se quando expulsa o erro de dentro da casa íntima. Casa íntima sou eu, ok? Mantendo júbilo porque o dominou, conservando a integridade do lar, ao invés de ser dominado pelo desequilíbrio que o afrontava. Guarda a certeza, alma devotada ao bem, de que Jesus contigo é a vida radiosa e pura em esperança permanente, como mensagem de Deus em bom ânimo e alento para a tua redenção. E disposto a não incidir no capítulo negativo que deve ficar esquecido, reúne as forças e avança resoluto em demanda da mansão de serenidade que te aguarda vitorioso na caminhada do dever. Esse é um texto maravilhoso, né? E eu convido vocês todos a fazerem como eu fiz, uma reflexão mais longa e aprofundada a respeito dos meus sentimentos, dos seus sentimentos, sobre aqueles que estão à nossa volta e sobre as notícias que nós recebemos. E eu me vi na seguinte situação: como encontrar o equilíbrio? Eu sou jornalista, então não consigo ficar longe das notícias diárias. Eu tenho feito o seguinte, um pouquinho de cada coisa. Uma parte da minha rotina são as notícias que eu acredito realmente que são necessárias, porque nós somos cidadãos e nós devemos agir como cidadãos em espíritos encarnados, né, ocupando um corpo físico, convivendo em sociedade, e essa convivência nos leva para a evolução espiritual, por isso preciso me comportar como uma cidadã consciente dos seus deveres, né, e dos seus direitos também, claro. Mas é preciso que eu não esqueça de alimentar o meu espírito. Alimentar a mim, espírito. E, portanto, dedico outra parte do dia só às boas mensagens, aos bons pensamentos e às boas leituras. O Momento Espírita é uma ótima opção para isso, inclusive.
aos domingos. Se você não escutou alguma edição, pode escutá-las. Elas estão disponíveis no YouTube da USE Intermunicipal São Carlos. Vale muito a pena. Outra possibilidade boa é a Feira do Livro Espírita, que vai acontecer agora em setembro. Enfim, é preciso nós conseguirmos caminhar nesses dois mundos que habitamos. O mundo material, que habitamos transitoriamente, temporariamente, e o mundo espiritual, ao qual realmente pertencemos. Quando nós pendemos para um lado ou para o outro, existe o desequilíbrio, a desarmonia e aí a desesperança. Portanto, sigamos conscientes das nossas obrigações como moradores desse país, né, residentes nesse país, cumprindo com os nossos deveres, mas não esqueçamos que somos espíritos e vamos alimentar a nós mesmos com essas boas mensagens, com as boas vibrações e com os bons pensamentos. Só assim nós temos consciência de quem realmente somos e nos mantemos ligados aos bons espíritos, sabendo que devemos, porque não há motivo para não ter esperança no futuro. Muito obrigado, Estela. A quantas reflexões a Estela nos remete com essas considerações em torno de Tem Desesperança. E nós vamos ao nosso momento mensagem de hoje agora, que vem ao encontro do tema, porque por meio da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos envia uma mensagem cujo título é Mantendo a Serenidade. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatize os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda,
Em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Mensagem de Emmanuel no livro Calma, psicografado por meio de Chico Xavier, capítulo 28, Mantendo a Serenidade. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Vem aí a peça teatral Um Amor de Renúncia, no próximo sábado, amigos e amigas, uma adaptação do livro do Espírito Emmanuel, Renúncia, psicografado por Chico Xavier. Dia 13 de agosto, próximo sábado, às 20 horas, no Teatro Municipal de São Carlos. Os ingressos custam R$ 60, mas se você amigo, se você amiga, adquirirem na Livraria da USE, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos, vocês terão um desconto de 50%, ou seja, pagarão apenas R$ 30. Vocês poderão adquirir também os ingressos através da internet, acessando um link que vocês encontrarão nas redes sociais da USE de São Carlos. Na noite do espetáculo, no saguão do teatro, haverá uma mini feira promocional de livros espíritas. Estarão disponíveis para venda livros das obras básicas da doutrina espírita, de Allan Kardec, portanto, muitos títulos psicografados por Chico Xavier e outros mais. Para maiores informações, liguem 3307-5495. Peça teatral Um Amor de Renúncia, dia 13 de agosto, no Teatro Municipal, às 20 horas. Imperdível! Palestras USE São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Sandra Fiore abordando o tema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! E vem aí a 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro, na Praça da Rua 15 de Novembro, em São Carlos. Das 9 às 22 horas, com milhares de livros expostos para venda, com descontos incríveis, muitos eventos como palestras, música ao vivo, atividade para as crianças e muito mais. De 3 a 17 de setembro, não esqueça, amigo ouvinte, das 9 às 22 horas, na Praça 15 em São Carlos. Também simplesmente imperdível. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar, ou ainda retire na USE por apenas R$ 18. Inscreva-se, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou, se preferir, faça a sua inscrição diretamente na Livraria da USE, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Bem, momento agora de nós agradecermos as participações de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa, seja através do Facebook e do YouTube da USE, e também do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, nosso muito obrigado de coração a você, o Washington lá do Morumbi, Vando do Jardim Pacaembu, Valda Aracium, Sueli Nogueira, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Rose da Redenção, Rosimeire Faustino, Rosimari do Araci 2, Roseli Eliana Gibotti lá do Araucária. Nosso muito obrigado também a você,
Rosângela do Jardim Medeiros, Rosa do Araci 2, Robson do Abdelnur, Rita Catarina, Regina Oliveira, Regina Maurício, Ósio da Vila Neri e Norberto do Azulville, Neuza do Bonfim, lá da cidade de Taubaté, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia do Eurípides Barçanufo, Miltinho Carvalho, Marita Vidili, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, Maria de Baté, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Márcia Sensone, Marcelo Moraes, Ma Aguilar, Luísa Dalberto Penazzi, Laura Bianchini, Karina Bittencourt, Jurema Pereira, Júnior Almeida do Nosso Lar. Nosso obrigado também a vocês, José Carlos Espim da Vila Neri, José Antônio, João Carlos da vizinha cidade de Baté, Imaculada de Almeida do Centro, Ilva Alves Siqueira, Helena Silva, Helena Andretta, Haruko Nishioka de Campinas, Fernando Colombera do Parque Primavera, Elizabeth lá do Douradinho, também a você, Eliana Santana do Amaral, Diego Messias, Denise Arouca, Cristiane da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cláudio Alves, Cidinha Mazo, Cássia do São João Batista, Carlos Pinca e Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus. Amigos e amigas do Momento Espírita, muito obrigado e, por gentileza, continuem compartilhando. Nós continuamos todos os domingos a enviar o link do programa, o link do YouTube, para que vocês, amigos e amigas, se não puderam assistir no horário do programa, aos domingos às 8h30 da manhã, que possam fazê-lo em outros momentos. E também para que vocês compartilhem com seus familiares e amigos, porque assim procedendo vocês estarão nos ajudando a levar o Consolador prometido, os ensinamentos da doutrina espírita a mais irmãos e irmãs através do Momento Espírita. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês, de coração, muito obrigado. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a nossa convidada de hoje, Stella Martins, abordou com muita propriedade, com muita felicidade o tema Tem Desesperança, convidando-nos a reflexões sobre o cultivo em nossos corações da esperança. Esteve também anteriormente aqui no programa o palestrante espírita Arthur Valadares, que na oportunidade também nos trouxe considerações muito interessantes sobre esperança. Vamos relembrar juntos. Bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanha aqui no programa Momento Espírita nesta manhã. Que Jesus, o divino benfeitor de nossas vidas, possa abençoar e inspirar a todos nós, fazendo com que o nosso coração esteja receptivo às mensagens, às inspirações que nos chegam do mais alto por meio dos seus emissários, dos espíritos benfeitores que nos auxiliam em seu nome. Vamos conversar um pouco sobre a esperança, sobre essa força divina, essa força sublime, que é mesmo o nosso motor maior, o nosso combustível para seguirmos adiante quando os caminhos se fazem mais desafiadores. Nos recordando aqui de Alcione, no livro Renúncia, quando nos diz que viver sem esperança é o maior de todos os males, porque ela é a força mesmo da vida, aquilo que nos dá sentido, aquilo que nos dá estímulo para a caminhada. Emmanuel vai definir a esperança no livro O Consolador como sendo a luz do luar. Em comparação com a fé, que seria a luz do sol, a esperança seria a luz do luar, destinada a brilhar justamente nos momentos de maior sombra, nas noites do caminho ou dos caminhos e dos destinos, clareando para nós a jornada, mesmo em períodos mais sombrios. Por isso, viver sem esperança é mergulhar nas sombras mais densas do espírito, é não ver horizontes, não vislumbrar saídas, mas com a luz da esperança, mesmo em meio às noites mais frias e sombrias, nós encontramos o motivo, nós encontramos o rumo para o qual caminhar. Então essa é a proposta e também por isso Alcione vai complementar no livro Renúncia, dizendo que a esperança é invencível. Quem cultiva essa força em si, quem preenche o seu coração e o seu mundo interior de esperança, encontrará sempre essa força com que vencer os obstáculos da vida.
porque a esperança é a força mesma do Cristo em nossos corações, do Evangelho, do amor divino a operar em nós, resgatando aquilo que Paulo nos disse em uma de suas epístolas: tudo posso naquele que me fortalece. A força da esperança, portanto, é a força do divino em nós. É a presença do amor de nosso Pai, do amor do Cristo em nossos corações, ajudando-nos a contornar os momentos difíceis do caminho, vislumbrando sempre a luz que nos espera no amanhã, no porvir, vislumbrando sempre o dia que há de raiar, por mais tarde à noite, vislumbrando sempre o sol que há de retornar, por mais estrondosa seja a tempestade que estejamos vivendo. E para conduzir-nos nestas nossas reflexões sobre essa força da vida, a esperança, nós selecionamos uma mensagem da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, muito bela, que vai se encontrar no livro Falando à Terra, capítulo de número 40, intitulada a mensagem justamente Esperança. É uma mensagem do espírito Viana de Carvalho, grande espírito, grande ativo trabalhador espírita, enquanto esteve encarnado, orador, reconhecido pela beleza da sua fala, por sua eloquência, e que depois, na condição de espírito desencarnado, segue ativamente na seara espírita, tem várias e várias contribuições por meio do médium Divaldo Pereira Franco, e aqui traz também a sua contribuição por meio de Chico Xavier. Viana de Carvalho, então, vai nos trazer essa página muito bela sobre a esperança, em que ele inicia dizendo-nos o seguinte: se a noite o surpreendeu de coração ferido, ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Se nós nos encontramos visitados aqui por essa noite, se ela nos surpreende o coração, não nos rendamos à dor que parece irremediável. Porque para toda dor haverá solução, para toda angústia haverá um bálsamo, para toda dificuldade haverá um caminho de saída. É o que aprendemos com o Consolador prometido, que nos amplia o entendimento da vida, mostrando-nos que é o amor, a força soberana que rege os destinos das criaturas. Também a justiça. Nós, espíritos imortais em jornada, já tendo vivido tantas e tantas vezes aqui, na experiência material, na atual encarnação, vamos encontrar as consequências naturais do que semeamos no pretérito. Vamos encontrar as expiações que construímos nós mesmos em atitudes em outras existências ou mesmo nesta. Vamos encontrar as provas que nós mesmos solicitamos antes de para cá retornarmos, lá no mundo espiritual, na condição de espíritos em aprendizado, amparados pelos nossos benfeitores, nós solicitamos, nós rogamos muitas das provas, as mais difíceis, que hoje nós encontramos na experiência material. Então, o que nos parece irremediável agora, será remediável depois. O que nos parece incontornável agora, se buscarmos manter a serenidade, a confiança em Deus, veremos que é sim incontornável. E mais, traz para nós lições valiosas, nos levará a transformações necessárias, imperiosas, para que sejamos corações cada vez mais harmonizados, sintonizados com a lei divina, para que sejamos espíritos cada vez mais maduros, renovados em termos de sentimentos, de pensamentos, para que possamos refletir cada vez com mais limpidez os potenciais divinos que todos trazemos. Então, um aspecto muito importante é, uma vez que somos alcançados pela tristeza, pelo desânimo, movimentarmos o nosso coração, recorrendo aos recursos da esperança, da prece, para que não permaneçamos nessa situação, para que não nos deixemos tomar por completo pelo desalento, pelo pessimismo, pelo desânimo. Busquemos quanto antes renovar-nos à luz que nos chega
do mais alto pela prece, por exemplo, pelo estudo nobre, pela busca do bem que transforma os rumos do nosso destino, buscarmos nos renovar para transformar a tristeza em esperança, para que saiamos das sombras densas do pessimismo e do desânimo, encontrando em Jesus, no Evangelho, bom ânimo, ânimo renovado para continuar. É muito importante que não nos deixemos levar a essa circunstância de desalento, de desânimo total. Por isso, ele prossegue dizendo-nos: enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. A própria natureza, então, amigos, está aí a nos ensinar que não existe noite plena, escuridão total. Mesmo durante as noites, o Criador acendeu a luz das estrelas para dizer a todos os caminheiros do mundo que sempre há luz, mesmo em meio às sombras densas. Temos aí a luz do luar, e mesmo quando falta a luz do luar, quando a lua é nova, temos ali a luz das estrelas, a iluminar os caminhos e a orientar os passos do viajor, que se orienta por essas estrelas. As estrelas, por exemplo, das amizades. As estrelas de páginas como essas que vamos acessando na literatura mediúnica de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Ivone Pereira, ou as estrelas das lições de Jesus no Evangelho. Quando buscamos o Evangelho nestas nossas noites, o Evangelho é como que uma constelação sublime de estrelas incontáveis a iluminar os períodos sombrios de nossas vidas. Ou o Espiritismo, a mensagem que nos chegou dos Espíritos, que, como está lá no próprio prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos que são quais estrelas cadentes que baixaram do céu à terra para iluminar os caminhos das criaturas, para trazer-nos esperança, para infundir-nos fé, para estimular-nos ao amor, ao bem. São eles também estrelas que se acenderam nos caminhos humanos de uma humanidade que se mergulhava no materialismo, na descrença, no pessimismo, no egoísmo. Eis que Jesus nos enviou toda uma falange de estrelas, espíritos que desceram sobre a terra, sobre a noite das angústias humanas, das dúvidas humanas e das inquietações, para renovarem, abrirem as perspectivas para cada um de nós e para todos nós de um modo em geral, falando-nos do futuro, falando-nos da nossa destinação, que não é o túmulo, que não é a limitação da matéria, mas sim o infinito, a eternidade, falando-nos que a vida prossegue, estuante, maravilhosa e bela, para além da estreiteza da matéria, para além dos pórticos do sepulcro, a vida imortal, onde lá estão os seres queridos que se antecederam a nós nessa jornada para além do túmulo, seguem lá, da maneira que os conhecemos, nos amando, assim como nós ainda os amamos, e eles sentem essas vibrações. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. É essa mensagem que fica para nós, amigos, nesse momento desafiador, nesse momento de sombras a envolverem a tantos corações, as sombras do desânimo, do abatimento, do pessimismo, da infelicidade, que saibamos acender a claridade da esperança em nossos corações, iluminando não só os nossos caminhos, os nossos passos, mas também daqueles que seguem conosco. Que Jesus abençoe e inspire a cada um de vocês
e que o seu amor alimente a sublime chama da esperança no coração de todos. Muita luz e muita paz. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, tivemos então a oportunidade de ouvir e relembrar as reflexões em torno de esperança, quando aqui esteve conosco, em oportunidade anterior, o nosso amigo e palestrante espírita Arthur Valadares. Momento agora de retornar a palavra para Estela Martins, nossa convidada de hoje, que desdobrou para todos nós. Tendes esperança, para que você, Estela, possa fazer as suas considerações finais e desejar mais uma vez muito obrigado pela sua participação, por ter gentilmente atendido o convite do Momento Espírita. E para finalizar aqui a minha fala nesse Momento Espírita, e eu já agradeço muito ao convite que o Roberto fez para essa participação, não podemos esquecer que quem governa, quem gerencia, quem cuida do planeta Terra e de todos os espíritos ligados a este planeta é Jesus Cristo. E quem o designou para essa função foi Deus. Assim sendo, não podemos acreditar no caos, acreditar em que as coisas não estão indo para onde elas deveriam ir. Existe muita coisa errada, certamente, mas essas coisas que não estão corretas e que não sabemos que elas não estão corretas, elas são consequência dos nossos atos, dos meus e dos seus, de todos nós. Porque no passado, éramos nós que estávamos aqui criando este presente. E estamos aqui de novo, já preparando o futuro. Um futuro que não é só dos nossos filhos, um futuro que é nosso também, porque para cá nós possivelmente voltaremos, não é? Ainda estamos em período de transição para o planeta de regeneração. Essa transição ainda leva um tempo. Estamos nós preparando o nosso futuro. E qual é o futuro que nós queremos? Façamos cada um a nossa parte, porque é o que nos cabe, é o que nós precisamos fazer, tendo a certeza de que todos nós, chegaremos à evolução plena que nós conhecemos como sendo a de espírito feliz. Chegaremos todos a essa condição. Mais cedo ou mais tarde, mas chegaremos lá. E que façamos então a nossa parte para a gente não demorar muito. Demorar só um pouquinho. Muito obrigado, Estela. Que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1, FM 91.1 Band News na macro-região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Nossa convidada de hoje, Estela Martins, e também Arthur Valadares através de vídeo. Nosso muito obrigado a todos, nosso muito obrigado a você, Rossi, que mais uma vez comandou a sonoplastia do programa, e nosso muito obrigado a todos os voluntários da produção do programa, coordenados por Clemente Mancini. E olhem, aquele especialíssimo e obrigado de coração a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o último minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!